Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de cálculo 3. Hoje o assunto vai ser uma coisa um pouquinho diferente, mas vocês vão entender por quê, tá bom? Vamos falar agora sobre sequências, né? Vamos esquecer um pouquinho das integrais triplas, das aplicações de integrais e focar aqui um pouco na parte de sequências para a gente chegar no objetivo desse estudo nosso aqui. Então, o que vem a ser uma sequência? Então, uma sequência ela é definida como a descrição de números listados em ordem, né? Então, a gente representa aqui, por exemplo, A1, A2, A3, A4, vai até a N, né? Até o infinito, vamos assim dizer, né? Tanto que nós estamos tratando as sequências infinitas. O A1, ele é chamado de primeiro termo, tá? Quando a gente vai estudar progressão geométrica lá no ensino médio, a gente aprende sobre essas sequências, né? Sobre como achar essas fórmulas de sequência e tal, mas aqui vai ser direcionado mais a respeito do cálculo, tá? E o AN, ele é chamado de o enésimo termo, né? Lá no ensino médio, quando a gente trabalha com AN, às vezes eu pergunto quem é o 15º termo da sequência, né? Então, a gente acha lá o A15. Aí tem várias fórmulas que a gente pode determinar, a forma do termo geral, pode ir por cada por lógica, né, por raciocínio lógico, enfim. Então, cada termo AN, ele vai ter sempre um sucessor, né? Sempre vai existir um termo dessa sequência que está à frente do último termo, vamos assim dizer, até porque essa sequência é infinita, né? Então, como ela não tem fim, sempre vai ter um sucessor que a gente vai chamar de AN mais um, tá? Então, podemos escrever essa sequência, uma notação mais técnica. A gente escreve ela entre chaves, uma sequência de AN, ou essa simbologia aqui, né? Que é a mesma da anterior, porém, o N vai de 1 até o infinito. Esse N, é interessante a gente perceber que ele é sempre dado pela posição do número. Então, o fato de da gente estar trabalhando com a posição significa que sempre esses números vão ter que ser positivos, porque não tem como eu pensar em posições negativas, né? Então, aqui nesse caso, a gente pode até dizer que o N pertence ao conjunto dos naturais, tudo bem? E sem o zero, né? Porque também não existe posição zero. Então, sempre começa aqui pelo primeiro termo, que é o A1, tá? Um exemplo para ficar mais claro. Determinar uma fórmula do termo geral AN dessa sequência aqui, supondo que esse padrão dos próximos termos aqui vão continuar. O que a gente tem que pensar aqui inicialmente, né? Como que a gente pode resolver aqui essa sequência? Porque toda sequência ela pode ter uma fórmula de recorrência. E essa fórmula, às vezes, pode ser fácil ou pode ser difícil de calcular. Depende do grau, né? Da complexidade e do nosso raciocínio de como que a gente vai fazer essa descoberta. Então, se eu colocar aqui, ó, vamos fazer um passo a passo. Fiz errado. Na outra página. Então, o que a gente vai pensar? Vamos numerar primeiro aqui esses termos dessa sequência, né? Então, eu tenho ali o meu primeiro termo, que é dado por 3/5, o meu segundo termo, né, posição A2, menos 4/25, o meu A3, 5/125, o meu A4, menos 6/625, e o A7 não, né? O quinto termo ali é 7 sobre 3.125. O que eu tenho que imaginar aqui? Eu tenho que tentar achar uma relação de modo que eu tenha o meu AN, né? Que eu vou ter aqui a minha fórmula geral, vamos dizer assim, né? A fórmula do termo geral. Para eu fazer o AN, eu tenho que associar alguma fórmula de recorrência que envolva a primeira posição e os números que compõem essa primeira posição. E essa sequência, essa lógica por trás de tudo, né, ela tem que obedecer também quando eu mudo para a posição 2. Então, o que eu percebo aqui na parte de cima? Vamos analisar primeiro o meu numerador. Eu analisando o meu numerador, eu sei que quando primeiro eu tenho a primeira posição, que o n é igual a 1, o numerador é igual a 3. Na posição n igual a 2, né, posição 2 aqui, já deu menos 4. Na posição 3 foi para 5, na posição 6
na posição 4, né? Foi menos 6, na posição 5 foi 7. Então, eu posso já perceber aqui um pouco, né? Que se não tivesse os valores negativos, do 1 está chegando no 3, o 2 está chegando no 4, o 3 está chegando no 5, o 4 chegando no 6 e o 5 está chegando no 7. Então, nessa lógica aqui, eu percebo que está sempre vindo 2 unidades a mais. Então, em cima, um grande candidato para ser esse numerador da fórmula do termo geral seria pegar a posição e somar com 2. Então, até então, esquecendo o sinal negativo aqui, né, faz um pouco de sentido. Então, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 2 dá 4, 3 mais 2 dá 5, 4 mais 2 dá 6, 5 mais 2 dá 7, tá? Então, esse seria o meu numerador. O que está me atrapalhando aqui? Eu percebo que essa sequência ela está alternada, né? Ela está num positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, e estamos supondo que esse padrão seja até o infinito. Então, como que a gente coloca uma sequência alternada? Quando a gente vai estudar PG, que é a progressão geométrica, né? A gente tem o quê? Uma PG, na verdade, ela é um termo multiplicado por uma constante Q, que a gente chama de razão. Então, toda vez que eu pego um termo anterior e multiplico por uma razão Q, eu tenho o termo da frente, né? O próximo termo. Lá quando a gente estuda PG, uma das PGs que tem são as PGs alternadas. Elas alternam de sinais positivos e negativos. E a relação delas é com o menos 1. Então, toda vez que eu elevo menos 1, né? Se eu pensar numa equação qualquer, né? AX mais B igual a 0. E eu tenho esse menos AX, por exemplo, né? Eu faço aquela técnica básica de multiplicar por menos 1. No caso da multiplicação por menos 1, ele troca o sinal do x, que eu consigo resolver a equação. Na PGE, que também acaba sendo uma sequência, né, de razão Q, quando eu multiplico por menos 1, ela vai trocar o sinal. Então, se o meu expoente for ímpar, vai manter menos 1. Então, menos 1 vezes qualquer coisa vai trocar o sinal daquela coisa. Já se o meu expoente, né, for menos 1 elevado a expoente par, sempre vai dar positivo. Então, nesse caso aqui, o 1 deu mais 3. O 2 deu menos 4. Então, se eu pensar no sinal, eu posso colocar aqui um multiplicado por menos 1, e eu vou ver aqui agora esse expoente. Será que se eu elevar, eu estou tratando da posição 1, então tudo que eu envolver nessa linha aqui, eu deveria pensar no n igual a 1, certo? Então, se eu pensar aqui nessa estrutura do menos 1, eu não posso simplesmente colocar o n aqui, porque se eu elevar este número, menos 1, elevado a n, ele vai trocar o sinal dessa daqui. Na verdade, eu já tenho aqui o 3, né? 3 mais 1 mais 2, que vai dar esse 3, só que ele daqui não pode ser negativo. Mas se eu fazer esse expoente se tornar par, pensando com n igual a 1, ele sendo par, aqui fica positivo, vezes esse termo aqui do numerador, eu vou conseguir chegar no mais 3. Né? Então, tem duas formas de eu fazer. Ou eu pego, adiciono uma unidade, ou eu retiro uma unidade. Então, vou optar aqui por n menos 1. Que aí eu faço o n igual a 1, fica 1 menos 1 dá 0, menos 1 elevado a 0 fica 1 positivo. Positivo vezes 1 mais 2, eu chego aqui no meu 3. Vamos ver se essa regra funciona para a parte de baixo, né? Para os outros termos. Se o n for 2, eu vou ter menos 1 elevado a 2 menos 1, que multiplica 2 mais 2. Então, o menos 1 elevado a 1 fica negativo. Essa parte sendo negativa vezes 4, eu tenho menos 4. Parece que deu certo, né? Vamos só terminar de verificar. Se o n for 3, eu tenho menos 1 elevado a 3 menos 1. Isso aqui dá 2. Menos 1 elevado ao quadrado fica positivo, vezes a posição mais 2, que é 3 mais 2, eu tenho 5. Então, aqui eu já consegui identificar quem é o meu numerador. Então, a fórmula do termo geral do numerador vai ser dada
por n mais 2, que é a posição que ele está, mais 2 unidades, só que eu tenho que multiplicar ele por menos 1, porque ela vai ser alternada, cada hora é um sinal positivo, um sinal negativo, e aqui em cima eu não posso simplesmente colocar n, porque se eu colocar n, ela vai trocar o sinal na primeira, e na primeira ela não troca sinal, então eu coloco n menos 1. Então a gente já tem aqui a parte do numerador. Agora falta achar a parte do denominador. Eu olhando para a parte de baixo, o que eu já percebo aqui? Que o denominador aqui é 5, aqui é 25, aqui é 125. Se eu entrar no processo de fatoração, embaixo aqui eu tenho 5 elevado a 1, aqui 5 elevado a 2, aqui 5 elevado a 3, 5 elevado a 4. Percebam que o expoente do 5, ele está acompanhando a posição. Ó. Então, 5 elevado a 4 na posição 4, elevado a 3 na posição 3, elevado a 2 na posição 2 e elevado a 1 na posição 1. Então, o meu denominador seria o 5 elevado à posição. Então, eu já tenho aqui o denominador dessa minha fórmula. Então, como que agora a gente escreve ela como um termo geral? É só montar. Então, nesse caso aqui, o termo geral vai ser dado pelo numerador, que é menos 1 elevado a n menos 1, vezes n mais 2, certo? Isso daqui me dá o numerador a partir desse termo aqui. E no denominador, eu tenho 5 elevado a n. Então, a partir de agora, eu posso calcular qualquer termo dessa sequência, desde que seja dada a posição n. Né? Então, se eu quero n igual a 10, eu coloco 10 aqui e acho quem vai estar lá na 10ª posição. Quem seria esse meu 10º termo. Tranquilo? Então, um dos exercícios que a gente vai fazer essa semana vai ser justamente isso. Vai ser dado aqui alguns padrões e você tem que descobrir qual que é o termo geral dessa sequência. Tá joia? Então, continuando aqui, em algumas sequências, não é fácil encontrarmos a fórmula que a define. Né? Um exemplo disso é a sequência do Fibonacci, né? Foi um matemático que foi analisar lá a quantidade de coelhos, a reprodução de coelhos que ele tinha, e ele chegou numa sequência que é muito importante para a matemática, né? Que é a sequência de Fibonacci. Então, é difícil a gente encontrar uma regra particular para ela, mas a gente já sabe qual é a lógica, que a partir do segundo termo, o terceiro é sempre a soma dos dois anteriores. Essa sequência aqui, vocês podem pesquisar aí na internet, tem bastante coisa legal falando sobre o Fibonacci, até mesmo padrões da natureza, da geometria, nas obras de arte, né? Sempre vai existir um pouco dessa sequência aqui, a forma da espiral, concha do náutico, é bem interessante, dá para vocês pesquisarem a respeito disso, tá bom? Uma sequência ela pode ser representada em uma reta real ou traçando um gráfico. Então, se eu pensar numa reta real, né, imagina que você tem aqui um termo, exemplo, está na primeira posição, que vale meio, aí de repente você vai pegar o próximo termo, que seria aqui, não sei, exemplo, 3 meios, né? A gente vai colocando. Então, tem como representar esses termos, né? Caso que essa seria uma sequência crescente. Então, eu tenho, esse é o primeiro termo, de repente vai ter lá uma lógica por trás e vai chegar no segundo termo, que vai ser essa medida, depois o terceiro, depois o quarto. À medida que isso vai acontecendo, a gente vai estudar também para qual valor que ela vai sendo tendenciada, né? Ela tendencia para qual valor aquela sequência. A gente vai ver isso aqui mais para frente. E, por exemplo, aqui se eu quiser representar em formato de gráfico, então, na posição 1 eu teria esse ponto, na posição 2 eu teria esse, na posição 3 teria esse daqui, e o detalhe importante é que o gráfico de uma sequência ela é dada por pontos, né? Justamente porque o meu domínio n, pertence ao conjunto dos números naturais. Então, eu não vou conseguir ligar aqui entre 1 e o 2. Realmente, eu tenho um espaço vazio entre 1 e o 2. Nesse caso aqui, essa sequência, à medida que eu for aumentando os meus termos, ela sempre vai chegando próximo de um valor de AN, nesse caso aqui é o 1, mas nunca vai chegar perto dele. Né? É uma característica das sequências infinitas. Eu acho que eu coloquei isso aqui. Isso, olha lá, ó. Perceba que pela sequência, nós temos os valores reais para o x, tem que ser sempre valores positivos, então os gráficos são pontos
isolados, tá? Então, vamos pensar o seguinte, como é que a gente determina aquele valor ali que está aí naquela sequência, que ele está chegando mais próximo dele? Então, a gente vai voltar lá atrás e lembrar o conceito de limite. Então, um exemplo que eu dei aqui, ó. Imagina que você tem a sequência do tipo ó, n sobre n mais 1, tá? Então, se eu quisesse descobrir quem que é essa sequência aqui, eu posso colocar o A1, que vai ser 1 sobre 1 mais 1, que é 2. Depois, o segundo termo, né? Eu tenho 2 sobre 2 mais 1 é 3. Depois, 3, 4, 4, 5, né? A gente leva isso aqui até o infinito e ela vai chegando sempre próxima a um valor. Então, como que a gente calcula esse valor? Calculando o limite. Quando essa posição n, né, ela vai tender ao infinito. Então, a gente pode dizer que o limite do termo geral daquela sequência, quando o n vai para o infinito, ou seja, os infinitos termos dessa sequência, coloco lá no lugar do AN, n sobre n mais 1, né? Então, e aplico o limite. Então, quando o n tende ao infinito, nesse caso aqui, vai dar 1, tá joia? No geral, podemos definir que o limite é dado por L, né? Então, se eu quiser uma maneira mais genérica aí. Então, pois à medida que o n cresce, quando vai aumentando a quantidade de termos dessa minha sequência, eles vão se aproximando desse número L. Então, a gente pode escrever aqui como definição o seguinte, que uma sequência n tem limite L, e nós escrevemos que o limite da fórmula de recorrência, que é o AN, quando o n tende ao infinito, vai tendenciar aquele número L, certo? Ou seja, quando o AN vai tendenciando a L, o N vai tendenciando para o infinito. À medida que eu aumento o meu X, aquele Y vai subindo sempre para um valor específico aqui. Aqui seria o meu L, né? Ele vai tendenciando, seja para cima, seja para baixo, seja alternado, ele sempre vai chegando naquele valor L. Então, se pudermos tornar os termos AN tão próximos de L quanto quisermos, ao fazer N suficientemente grande. Então, como você vai pensar que N é a posição, né, lá mais perto do infinito. Então, se o limite de AN existir, dizemos que essa sequência converge, ou ela é uma sequência convergente. Então, sequência convergente vai ser aquela onde você acha o valor do limite L. Caso contrário, a gente vai dizer que ela é uma sequência divergente. Então, essa sequência diverge, né? Ou seja, ela vai para vários números, não para um número específico. Bom? Graficamente, como que a gente pode representar esse limite L? Então, tem várias maneiras de representar, né? Então, pode ser uma sequência qualquer, onde os pontos eles vão crescendo, passa pelo aquele limite L, de repente ele começa a descer e aproximar novamente, ou às vezes ele pode ser alternado, ele pode subir, depois desce aquele limite, e ele vai se aproximando aqui daquele valor L. Pode ser também igual o primeiro exemplo que a gente fez, né? Que ela vai só subindo aqui, não chega no valor de L, e ela vai aproximando ao infinito ali, aquele limite L, tá? Podemos também escrever essa definição da seguinte maneira, a gente aprende isso em cálculo numérico, sobre o epsilon, né? Então, o epsilon seria o quê? Seria um intervalinho que você vai procurar ali, que está dentro daquele limite, né? Então, olha lá, independente do valor escolhido para epsilon, que é aquele intervalo que você vai escolher dentro das suas opções, existe um número n tal que todos os termos dessa sequência, daquele ponto em diante, estão naqueles intervalos. Então, é como se eu pegasse a sequência L e tivesse um intervalo epsilon antes e um intervalo epsilon depois. Então, uma das formas que a gente escreve isso é que, se para cada epsilon maior que zero existir um número correspondente n, tal que a posição seja maior do que esse número n, então o módulo, né, daquela sequência, aquele limite, vai ser dado por epsilon, tá? Então, isso aqui, eu não sei se eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui. É como se a gente tivesse uma reta, e nessa reta ela é dada uma reta real, né? Vamos dizer assim. À medida que eu vou aumentando, aqui está o meu limite L, né? Ele está aqui. Na hora que eu seleciono um intervalo,
Se eu pego o valor de n muito alto, né, um valor de n que seria a posição lá próxima ao infinito, vamos assim dizer, vai acontecer o quê? Vai ter esse número n aqui, né, que seria um número correspondente próximo ao limite L que eu determinei. Então, à medida que eu for aumentando esse n, vai existir lá um pedacinho dessa reta aonde vai estar o meu epsilon. Então, quanto mais eu vou aumentando esse n, ele não vem antes desse intervalo epsilon nem depois, ele fica sempre nesse intervalo aqui, tanto que ela vai convergir para o limite L, tá? Então, é isso que eu quis dizer aqui, que se existir um inteiro correspondente n, né, que seria o valor ali que está tendenciando o L, eu tenho também um intervalinho que lá no infinito, lá perto do infinito, sempre os resultados de n, dos números inteiros de n, vão estar sempre naquele intervalo, seja antes do limite L ou seja depois do limite L, tá? Então, se eu fizer aquela posição menos o limite L, ele dá esse intervalinho aqui, que é o epsilon. Por que que eu considero em módulo? Porque pode ser tanto menos o epsilon, o limite menos o epsilon, quanto o limite mais o epsilon. Tá? Então, quando eu pego a distância daquele número do limite que está convergindo, eu tenho aqui a minha distância epsilon. Por se tratar de limite, as mesmas características que vocês viram em cálculo 1 também vão servir aqui para sequências, né? Então, o limite da soma é dado pela soma dos limites, o limite da diferença é dado pela diferença dos limites, o limite de uma constante vezes a sequência, a constante ela vem para fora, que vai multiplicar o limite, né? Limite de uma constante é sempre constante, o limite do produto é dado pelo produto dos limites, que mais? O limite do quociente é dado pelo quociente dos limites, né? Considerando o Bn aqui diferente de zero, por se tratar de uma fração. E se você tem o limite de uma sequência elevada a um expoente p, você pode calcular o limite e colocar o expoente p para fora, né? Lembrando que o p tem que ser maior que zero e o an também tem que ser maior que zero, tá? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Encontre o limite de n sobre n mais 1 quando n tende ao infinito. Então, como é que a gente vai fazer a resolução disso daqui? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu quero saber aquele limite, o limite dessa sequência seria achar se ela é convergente ou divergente, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem que o limite de n tendenciando ao infinito de n sobre n mais 1. Nesse caso aqui, né, seria interessante eu tirar esse n, porque se eu fizer a substituição, eu tenho infinito em cima, infinito mais 1 embaixo fica infinito, infinito sobre infinito dá indeterminação. Então, eu preciso mexer nessa minha expressão aqui, a n. O que eu posso fazer? Eu posso dividir o numerador e o denominador por n, né? Então, é uma regra não, né? Uma estratégia que eu vou utilizar, dividir em cima por n e embaixo por n. Então, aqui eu posso vou ter o limite, quando n tendencia ao infinito, n dividido por n dá 1. Aqui, eu vou ter que fazer a divisão disso daqui por n, né? Então, vai ser n mais 1 dividido por n. Se eu separar, eu tenho n sobre n mais 1 sobre n. Então, nesse caso, n por n dá 1, mais 1 sobre n. Então, agora, eu consigo calcular esse limite. Então, o limite do quociente e da soma pode ser dado pela soma e o quociente dos limites. Então, nesse caso aqui, a gente pode escrever como limite de n tendenciando ao infinito de 1 sobre o limite de n tendenciando ao infinito de 1 mais o limite de n tendendo ao infinito de 1 sobre n. Então, deixa eu arrumar isso aqui. Fazendo o cálculo aqui dos limites, eu tenho que limite de uma constante é sempre igual a constante. Então, no numerador eu vou ter 1. Limite de 1 quando n tendencia ao infinito, não tem n aqui na função, então também limite de uma constante vai dar 1, mais o limite de 1 sobre n. Então, aqui a gente vai ter 1 sobre infinito. 1 sobre infinito vale 0,
né? Então, assim como 1 sobre 0 dá infinito, então 1 sobre infinito dá 0. Então, a gente tem 1 em cima, embaixo tem 1 mais 0, nesse caso, 1 sobre 1, que vai dar 1. Então, o limite dessa função aqui, no caso dessa sequência, né, a n igual a n sobre n mais 1, vai tendenciar a 1. Perceba que aqui no vídeo anteriormente, eu falei ali que tendencia a 1, né, mas eu não mostrei por quê. Então, é por causa desse motivo aqui, tá bom? Então, um dos exercícios que vocês vão fazer também é aplicar a técnica de limite aqui para resolver se essa sequência converge ou diverge. Nesse caso aqui, ela seria uma sequência convergente e ela converge para o limite L, né? Se o limite existir, nesse caso existiu, o L igual a 1, então ela é convergente com esse limite igual a 1, tá bom? Outro exemplo aqui, deixa eu voltar lá. Determine se a sequência é convergente ou divergente. Como é que eu vou fazer agora se essa sequência é divergente ou convergente? Então, ali no exercício anterior não precisava responder, tá? Se era convergente ou divergente, eu só aproveitei o embalo, mas era só calcular o limite. Encontro o limite, achei, limite igual a 1, tá? Como é que eu vou fazer essa daqui, então? Como é que eu vou determinar se essa sequência é divergente ou ela é convergente? Primeira coisa que eu tenho que pensar, eu vou escrever os termos dessa minha sequência. É uma das ideias que eu posso fazer. Então, se o n for 1, vai ser menos 1 elevado a 1. Então, eu tenho menos 1. Se o n for 2, menos 1 ao quadrado dá 1. Se o n for 3, menos 1 ao cubo dá menos 1. Então, aqui eu percebo que ela vai alternando entre menos 1 e 1, certo? Achei os termos dessa sequência, eu posso pensar o quê? Que se eu for construir o gráfico disso, né, imagina que eu construa o gráfico de... Aqui nós temos valor de n e aqui os valores de AN. Então, deixa eu descer aqui mais para baixo. Aqui. Então, se o n for igual a 1, ela vem para o menos 1. Então, tem aqui um pontinho. Se o n for igual a 2, ela vai lá para o 1. Depois ela vem para o menos 1 de novo. Depois ela vai para o 1. O que eu percebo? Ó? Que por essa alternação que ela vai fazendo aqui, né? Ela vai alternando, ela nunca vai se aproximar de nenhum número. Então, nesse caso aqui, graficamente, a gente já pode dizer que ela não é convergente. Então, no caso, se os valores de AN, né, fossem alterando para baixo ou para cima, eu conseguiria identificar que ele converge para um número, né? Então, nesse caso aqui, ela é uma sequência divergente. Tá joia? Porque ela não vai convergir aqui para um número. Por ela ser divergente, se eu quiser fazer numericamente, né, o limite, quando o n tendencia ao infinito, de menos 1 elevado a n, verificando se esse limite existe, né, fazendo a substituição, a gente tem menos 1 elevado ao infinito. Então, menos 1 elevado ao infinito, não vai existir o limite, né, não existe limite. Obviamente, ela não vai convergir para nenhum número, tá? Então, essa é uma das técnicas também, graficamente, ou analisando a situação, que a gente define se ela é convergente ou divergente. Tá certinho? Eu não sei se eu coloquei os exercícios aqui. Então, basicamente, as atividades vai ser em cima disso. Achar 5 primeiros termos da sequência, a gente só vai fazer a substituição, né? Para n igual a 1, n igual a 2, a 3, a 4 e a 5. A segunda, a gente vai determinar uma fórmula de recorrência. Então, aqui você vai fazer que nem o meu primeiro exemplo, resolvido. E os outros exercícios é identificar se a sequência converge ou diverge. Para ela convergir ou divergir, basta que você aplique o limite e verifique se existe o limite naquele ponto lá, tá? Então, é isso. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato comigo e a gente se encontra no próximo momento. Um abraço, até mais, tchau, tchau.